Eu testei a rotina do Dr. Andrew Huberman, um dos maiores neurocientistas do mundo, e de fato eu não acreditei no que eu descobri. A rotina que o Dr. Andrew Huberman orienta pela manhã, a rotina matinal, basicamente consiste em tomar atitudes para que tu consiga ter mais foco durante o trabalho. E justamente é um desafio meu, eu acho que de todo mundo, na verdade, hoje em dia com as mídias, com distrações, com tantas situações que podem ser distrações, a gente conseguir focar em algo, focar em algum trabalho. Então, essa rotina que o doutor sugere, basicamente é para que a gente consiga se concentrar mais e consiga focar mais no que a gente está fazendo. E eu anotei aqui como que foi a rotina, passo a passo, e vou te passar. Mas o meu feedback antes disso é o seguinte: antes, eu tinha muita dificuldade em conseguir me concentrar em uma pequena tarefa. Depois que eu fiz a rotina do doutor e venho fazendo, parece que o meu foco mudou. Parece que agora eu consigo, digamos assim, limpar minha mente e consigo de fato focar em alguma atividade e concluir ela. E realmente é muito interessante porque a gente consegue desenvolver o nosso trabalho, desenvolver o nosso foco em alguma área específica e concluir aquilo que a gente está fazendo, que é o mais importante, né? Sem ficar pegando no telefone a cada 5 a 10 minutos. Então eu listei aqui e eu vou trazer para vocês. O primeiro ponto de todos é acordar cedo. Então, assim, o doutor orienta que a gente acorde cedo e logo ao acordar a gente já faça, claro, né, depois de abrir os olhos, depois de fazer a higiene, a gente já faça uma espécie de uma caminhada para que a gente consiga se expor à luz solar. Claro, tu não precisa sair e dar de cara com o sol, ficar com o rosto no sol, mas a ideia é que essa luz solar, ela já entre através da tua retina e acorde os teus, como é que eu posso chamar? Os teus genes clocks, que basicamente são genes que mandam um sinal para o teu cérebro, para o teu corpo, dizendo que o teu corpo acordou. Então, os teus hormônios, o teu corpo, ele começa a funcionar a partir desse momento. Então, é muito importante que a gente acorde e se exponha à luz solar, à luz natural. Mesmo que não tenha uma luz, mesmo que não tenha um sol, aliás, e tenha apenas luz, é importante para que a gente consiga ativar o nosso corpo, mandar a mensagem para o nosso corpo que a gente acordou. Imagina que tu tá acordando e tu tá ficando dentro de um quarto escuro e tu não viu a claridade do dia. Teu corpo não entende que tu tem que começar o dia. Então é muito importante isso, acordar cedo. Ele junta isso junto com uma caminhada. Então, assim, já é sair para caminhar, se expor à luz solar, à luz do dia, à luz natural, e também uma caminhada, como forma também de buscar referências em pontos mais longe, né? Quando a gente acorda no nosso quarto, na nossa casa, a gente está muito próximo a paredes e a nossa visão ela não se expande. Quando a gente está na rua, a gente está olhando ambientes e isso ajuda também a orientar e a, de certa forma, melhorar a nossa função cognitiva. Então, esse é o segundo ponto, acordar com uma caminhada, né? Se expondo à luz natural. Terceiro ponto, pós-caminhada, tem a hidratação. Isso pode ser pós ou antes caminhada. Então, assim, conforme a gente está dormindo, nosso corpo está gastando líquidos e a gente não está repondo. Então, pela manhã, o Andrew sugere que a gente ingira ali 400 a 500 ml de água pela manhã para já buscar a reidratação do corpo, que é importantíssimo também. Teu corpo voltar a funcionar. É como se fosse colocar gasolina no tanque. Então, essa é a segunda recomendação do Andrew. Logo, ele já sempre uh, ele atrasa, ele atrasa a ingestão de café dele, né, cafeína, porque o café, a cafeína é um estimulante. Então, logo pela manhã, como o teu corpo já está ligando através, enfim, da caminhada e da exposição à luz natural, os teus níveis de cortisol começam a aumentar naturalmente. Então, tu não precisa de uma cafeína, porque a cafeína também vai fazer essa função de aumentar o cortisol, vai te deixar mais ligado. Então, quando tu toma café logo pela manhã e não espera pelo menos ali 60 minutos a 2 horas, o teu nível de cortisol aumenta naturalmente e também através da cafeína. Então são duas fontes de aumento de cortisol e acaba que tu pode ficar muito ansioso, com adrenalina, enfim, essa ansiedade ela não é interessante pela manhã. Então ele sempre atrasa a ingestão de cafeína a pelo menos 1 hora após acordar. Outro ponto interessante, pós-caminhada, o doutor toma um banho gelado. Então, assim, eu segui à risca a rotina dele. Então, assim, acordar cedo, caminhada, luz natural, hidratação, não tomar café, chegar já tomar um banho gelado, porque assim, a gente já tem um pico de adrenalina um pouco mais alto, e o que vai contribuir para os próximos passos, que é o foco no trabalho. Então, o próximo passo é se manter em jejum, muito interessante também.
e focar no trabalho. Então, tem dois pontos. Se manter em jejum, porque em jejum, teu corpo ele não vai estar metabolizando aquele carboidrato que tu ingeriu pela manhã. Então, não vai dar aquela sensação letárgica que tu teria. Logo, tu vai conseguir focar muito mais no trabalho, que é o segundo ponto. Então, assim, pós-banho gelado, em jejum a manhã toda, tu consegue focar muito mais no trabalho de fato. Assim, tinha manhãs que eu ficava de 3 a 4 horas trabalhando aqui, com pausas de 10 minutos a cada uma hora, e o meu foco era intenso, era muito imenso. Eu pegava o telefone e já deixava em outro cômodo da casa e focava 100% no que eu estava fazendo. Então, basicamente, essa foi a rotina que eu posso dizer para vocês testarem, que vale muito a pena para quem quer buscar o foco em alguma atividade, quer concluir algo, trabalho, enfim, o que seja. Realmente é muito interessante a rotina do Dr. Andrew Huberman. E, de fato, ele é um neurocientista, um dos maiores do mundo, e ele traz também muitas ideias de como que a gente pode ter uma vida melhor através de saúde, de alimentação, então, e de sono também. Então, eu creio que ele tem muito para agregar. Então é isso, para fechar esse vídeo aqui, eu quero dizer que vale muito a pena fazer esse teste, pelo menos por 1 semana, 2 semanas, não é difícil. Lembra sempre que o teu dia posterior ele começa na noite anterior, então tem que dormir cedo, tem que fazer higiene do sono para que tu consiga ter um bom dia no outro dia, que tu consiga concluir todos os objetivos aqui que o doutor sugere, beleza? Nunca se esqueçam que isso é viver no ápice. Bora para cima.